Bom dia, pessoal. Eu sou Ana Paula Brilhante, sou endocrinologista e a aula de hoje será sobre hipotiroidismo. Antes da gente entrar propriamente na aula de hipotiroidismo, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção, como ocorre a produção do hormônio tiroidiano, T4 e T3. Então, como é que tudo começa? Tudo começa pelo eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, não é? Então, assim, o hipotálamo, ele estimula a hipófise através do TRH. Esse TRH estimula a hipófise produz o TSH, que vai estimular a tireoide, que vai produzir os hormônios T4 e T3. Como é que tudo isso começa? Isso tudo começa através do NIS. O NIS é uma proteína intrínseca da membrana basocelular que transporta o iodo de forma ativa para dentro da célula tireoidiana. Então, se não há esse NIS, não há produção do hormônio tireoidiano, tá? Esse NIS é estimulado pelo TSH e pelo TRAB. Como é que isso ocorre? Nós temos aí esse gráficozinho. No número 1, o que acontece? Ocorre a captação do iodeto pela célula folicular através do cotransportador NIS. Então, o iodeto entra para dentro da célula. No 2, ocorre a síntese da tireoglobulina no retículo endoplasmático do complexo de Golgi. No 3, como vocês podem ver ali mais para a direita, ocorre a incorporação do iodo à molécula da tireoglobulina, mediado pelo TPO, com a formação dos precursores MIT e DIT. Continuando, no 4, há o acoplamento do MIT e DIT, mediado pelo TPO, para a formação do T4 e do T3. No 5, a captação da tireoglobulina passando pelos lisossomos e secretando os hormônios tiroidianos. No 6, a liberação do T4 e do T3 para a corrente sanguínea. E o 7, a recirculação do iodo liberado pelo MIT e DIT, e a gente começa de novo toda a formação, tá? É essencial para a transformação, que a gente sabe que a glândula tireoide, ela libera 80% do que ela libera é o T4. E para transformar esse T4 em T3 a nível periférico, a gente precisa da desiodase, principalmente a desiodase tipo 2. Tá? A desiodase tipo 1, ela está na maioria dos tecidos, predomina no fígado e nos rins, tem sua atividade aumentada no hipertiroidismo e é bloqueada pelo propiltiroacil, PTO, tá? A desiodase tipo 1, ela transforma o T4 em T3 e T3 reverso em T2. A desiodase tipo 2, que é a principal desiodase para transformar o T4 em T3, ela está no cérebro, na hipófise, no tecido adiposo marrom e na placenta. Tá? Tem a sua atividade elevada no hipotiroidismo e diminuída no hipertiroidismo, e é insensível para o propiltiroacil. A desiodase tipo 3, ela transforma T4 em T3 reverso e T3 em T2. Ela é muito expressa nos tecidos em desenvolvimento, principalmente o sistema nervoso central. Ela é detectada também pela pele, fígado, placenta e sistema nervoso central do adulto. Atividade elevada no hipertiroidismo e diminuída no hipotiroidismo, tá? Gera apenas produtos inativos, como o T3 reverso e o T2. É uma observação, a desiodase tipo 1, 2 e 3 sofre a inibição do ácido hipanóico ou hipodato, ok? A gente sabe que, assim, a grande maioria dos hormônios tiroidianos, eles circulam ligados às proteínas, né? Então, os hormônios tiroidianos são transportados no soro ligados às proteínas transportadoras. Apenas 0,04% do T4 e 0,4% do T3, eles estão livres. E são esse conteúdo livre que é responsável realmente pela atividade hormonal, tá? São 3 as proteínas transportadoras. A globulina de ligação da tiroxina, que é o TBG, a pré-albumina de ligação da tiroxina ou transtirretina, que é o DBPA, tá? E a própria albumina. Agora, a gente vai entrar propriamente dito na aula de hipotiroidismo. Primeiro eu mostrei para vocês como é que ocorre a formação, né, do T4 e do T3. Agora a gente vai entrar realmente na aula. Então, o que é o hipotiroidismo? Ele é causado por qualquer alteração estrutural ou funcional que interfira na produção de níveis adequados dos hormônios tiroidianos, tá? Pode resultar de um defeito em qualquer parte do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, como eu já tinha falado. Quando a gente fala que é um hipotiroidismo primário, ele resulta da anormalidade da própria tireoide, tá? Quando a gente fala que ele é secundário, ele resulta de uma disfunção da hipófise. E quando ele é terciário, a disfunção do hipotálamo. Então, hipotálamo, hipófise, tireoide, primário tireoide, secundário hipófise, terciário hipotálamo, ok?
Em quem rastrear? Né? A gente vê no consultório, todo mundo quer fazer exame da tireoide, por N motivos. Então, o que realmente as sociedades falam? Então, assim, em quem rastrear? É assim, a Sociedade Americana de Tireoide, ela fala pra gente rastrear homens e mulheres acima de 35 anos, tá? A cada 5 anos. E aí depois vocês podem ver que, dependendo das sociedades, as coisas mudam um pouco. Pacientes acima de 60 anos devem ser escaneados. Mas assim, acima de 35, homens e mulheres, a cada 5 anos devem ser rastreados, segundo a Associação Americana de Tireoide. Tá? Agora, já existe evidência suficiente para a gente já investigar pacientes com doença autoimune, porque a gente sabe que um paciente que tem uma doença autoimune pode ter outra doença autoimune. E vocês vão ver mais adiante que a principal causa de hipotireoidismo é a tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune, tá? As anemias perniciosas, parentes de primeiro grau de paciente com doença tireoidiana autoimune, que a gente sabe, vê muito isso, a mãe tem, a filha tem, então isso acontece muito. História de radiação cervical, pacientes que passaram por câncer, que fizeram radioterapia. História prévia de cirurgia ou disfunção tireoidiana, paciente que fez cirurgia da tireoide, que retirou toda ou parte, tem que também fazer o exame, não é assim? Logicamente, aquele paciente que fez uma tireoidectomia total, esse não há dúvidas que tem que fazer, tem que começar a repor o hormônio tireoidiano. Mas às vezes aqueles que fizeram só uma hemitireoidectomia, nem sempre eles têm que repor. Às vezes aquela metade da tireoide que ficou, ela consegue suprir, ela consegue produzir hormônios que mantém o paciente num nível normal, tá? Exame de tireoide normal, você às vezes palpa a tireoide e percebe que tem alguma coisa, uma tireoide lobulada, algum nódulo, a gente pede também. Desordens psiquiátricas, porque muitas vezes os pacientes tomam lítio, por exemplo, e é uma medicação que altera muitas vezes a função tireoidiana. Como eu falei, o uso da amiodarona ou lítio, e pacientes com algum CID já pré-determinado para doença tireoidiana, ok? Então vamos lá. Quais são as causas do hipotireoidismo, né? A principal causa primária, como eu falei, que o problema está na própria tireoide, a principal causa, sem dúvida nenhuma, é o hipotireoidismo autoimune, a famosa tireoidite Hashimoto. A gente escuta muito isso, eu tenho tireoidite Hashimoto. Eu até brinco que está muito na moda, tá? Então, tireoidite Hashimoto, tireoidite atrófica, iatrogênico, tá? O tratamento com iodo, tireoidectomia, irradiação, câncer, né? Alguns medicamentos, excesso de iodo, tá? Muitas vezes incluindo meios de contraste que contém amiodarona, o lítio, agentes antitireoidianos, interferon alfa, outras citocinas, o hipotireoidismo congênito, né? Tireoide ausente ou ectópica, mutações de TSH-R, deficiência de iodo, alguns distúrbios infiltrativos, amiloidose, sarcoidose, hemocromatose, outros, expressão excessiva da desiodase tipo 3, tá? Como eu mostrei naquele slide anterior. Essas são as causas primárias, ou seja, o problema está na própria tireoide. Agora, tem as causas transitórias, porque às vezes você fica por algum período de tempo em hipotireoidismo, a gente repete esse mesmo exame 6 meses depois e os exames de sangue normalizaram. Nós temos a tireoidite silenciosa, incluindo a tireoidite pós-parto, é muito comum. Às vezes, até um ano do pós-parto, a mulher faz um hipotireoidismo ali transitório que depois reverte espontaneamente, sem ter que, muitas vezes, entrar com medicação. Tireoidite subaguda, privação do tratamento com a tiroxina nos indivíduos com tireoidite intacta, após tratamento com iodo ou tireoidectomia subtotal. Então, são coisas que a gente pega o exame por um determinado período alterado e depois ele reverte para eutireoidismo sem medicação, tá? Secundário. Então, o secundário vem do hipotireoidismo por tumores, por cirurgias ou irradiação da hipófise, né? O problema já vem do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Distúrbios infiltrativos, síndrome de Sheehan, traumatismos, formas genéticas de deficiência de combinados dos hormônios hipofisários. Temos a deficiência ou inatividade isolada do TSH, tratamento com bexaroteno, doenças hipotalâmicas, né, tumores, traumatismos. Se eu tenho um problema no hipotálamo, o hipotálamo não consegue mandar mensagem para hipotálamo e hipófise tireoide. Então também vamos ter problemas na produção dos hormônios tireoidianos. O hipotireoidismo no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde,
é o agravo mais comum da tireoide. Então, de todas as doenças da tireoide, o hipotireoidismo, sem dúvida nenhuma, é a doença mais comum e mais frequente que a gente atende no consultório. A prevalência de 2% da população geral, a prevalência de 15% em pessoas com mais de 60 anos. Tá? Então, conforme a idade vai passando, há uma prevalência, a prevalência vai aumentando com isso. 8 vezes mais frequente em mulheres do que homens. Então, é uma doença muito mais feminina do que masculina. E a principal forma de apresentação, 95% dos casos, decorre da alteração da glândula da tireoide, o hipotireoidismo primário. A deficiência de iodo continua sendo a causa mais comum do hipotireoidismo em todo o mundo, tá? A captação do iodo é a primeira etapa, quando eu mostrei lá naquele primeiro slide para vocês, e é extremamente importante na síntese dos hormônios tiroidianos. Se não tem iodo, não tem produção de hormônio tiroidiano. Tá? A adição do iodo do sal destinado ao consumo humano foi adotada na década de 50. Tá? Após cerca de 6 décadas de intervenção, a redução da prevalência do distúrbio da deficiência do Brasil, ele caiu, né? Então, assim, em 1955 a gente tinha 20,7% da população com deficiência de iodo e automaticamente com hipotireoidismo. Em 74 caiu para 14,1%, em 94 para 1,3% e em 2000 nós continuamos com 1,4%. Tá? Então, adequações da legislação para atender melhor a população na prevenção dos distúrbios causados pela deficiência de iodo fez com que isso melhorasse, que a gente tivesse menos causas de hipotireoidismo pela deficiência de iodo. Todas as adequações da iodação do sal realizadas pelo Ministério da Saúde são feitas de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e especialistas nacionais no tema. Tá? Então, assim, o iodo do sal é fundamental para a gente ter um bom controle da função tireoidiana. O hipotireoidismo autoimune. Áreas com suficiência de iodo, sem dúvida nenhuma, o hipotireoidismo autoimune é a forma mais comum de hipotireoidismo bociogênico. Né? Então, se eu tenho uma área que eu não tenho problema de iodo, então a forma mais comum, sem dúvida nenhuma, é o hipotireoidismo autoimune. A grande maioria dos casos é causado pela tireoidite de Hashimoto. Tá? A tireoidite de Hashimoto é quando nós temos os anticorpos positivos. A taxa de incidência anual média do hipotireoidismo autoimune é de 4 mil mulheres para 4 mil em 1.000 mulheres e para 1 em 1.000 homens. Então, assim, a incidência de mulheres é muito maior do que a dos homens, tá? E a média etária a ser feito o diagnóstico é de 60 anos. E a prevalência do hipotireoidismo aumenta com a idade. Tá? Mas a gente vai pegando muita gente mais jovem com hipotireoidismo. Só que assim, com o passar do tempo, a gente vê que realmente, conforme a idade vai passando, o número de casos vai aumentando. Fatores de risco, né? Então, assim, existe uma suscetibilidade ao hipotireoidismo autoimune. E essa suscetibilidade, ela tem combinação de fatores genéticos e fatores ambientais, tá? Os fatores genéticos têm a ver com o polimorfismo do HLDR, do CTLA4, que são responsáveis por cerca de metade da suscetibilidade à genética, ok? Nós temos a preponderância feminina, que é decorrente, mais provavelmente, dos efeitos dos esteroides sexuais sobre a resposta imune. E fatores genéticos relacionados com o cromossomo X também é possível, tá? Alta frequência do hipotireoidismo autoimune na síndrome de Turner, tá? E temos os fatores ambientais, né, que ainda não são devidamente definidos, tá? Alta ingestão de iodo pode acarretar um aumento do risco em virtude dos efeitos imunológicos ou da toxicidade tireoidiana direta. Então a gente também tem, assim, nós temos o problema da falta e também temos o problema do excesso, que também pode acarretar alguns problemas, ok? Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas do hipotireoidismo, pessoal, eles são muito inespecíficos. Então, assim, quem não está cansado, quem não tem uma fraqueza, quem não tem queda de cabelo, quem não tem unha fraca. Então, as pessoas chegam muitas vezes no consultório com queixas muito inespecíficas, que são queixas do dia a dia. Então, assim, realmente, sem fazer o exame de sangue, praticamente todo mundo que chega no nosso consultório vai ter hipotireoidismo, porque os sintomas são muito inespecíficos. Então, as queixas, o mais frequente é de cima para baixo. Então, assim, o que é o mais frequente? O cansaço, a fraqueza, pele seca, sensação de frio, queda de cabelo, dificuldade da concentração e tem uma memória precária, eles falam muito isso.
constipação, o paciente fica uma semana às vezes sem ir ao banheiro, aumento do peso com apetite precário, tá? O paciente nem come muito, mas está engordando, dispneia, voz rouca, isso são menos frequentes, tá bom? Menorragias, parestesias, audição prejudicada. E os sinais? Pele áspera e seca, isso é muito comum, tá? A pele fica mais ressecada, extremidades periféricas frias, faces e mãos e pés inchados, alopécia difusa, bradicardia, edema pericárdico, relaxamento retardado dos reflexos tendinosos, síndrome do túnel do carpo e derrame seroso das cavidades. Esse reflexo retardado dos reflexos tendinosos, a gente vê muito isso no exame físico, o reflexo do aquileu está lentificado. A gente, quando bate lá com o martelinho, o pé vai muito lentamente, o reflexo é muito lento. Então isso é muito clássico no exame do paciente com hipotiroidismo. Então vale a pena, quando vocês pegarem um paciente com hipotiroidismo suspeito, faz o reflexo do aquileu, porque realmente é extremamente característico. Demora, é muito mais lento, ok? Essa imagem para ficar na mente, assim, hipotiroidismo infantil, a criança ela não cresce e fica gordinha. É uma criança que ela vai indo bem na curva de crescimento, de repente ela cai na curva de crescimento, ela para de crescer e começa a engordar. Então, extremamente característico de hipotiroidismo infantil, tá? Então, dosar os hormônios e começar a tratar assim que a gente fizer o diagnóstico. Vamos lá agora. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Como é que a gente faz o diagnóstico de hipotiroidismo? TSH e T4 é fundamental, são os nossos grandes exames para a gente diagnosticar hipotiroidismo. E a gente pede também os anticorpos, antitireoperoxidase, que é o famoso anti-TPO, e antitireoglobulina. T3 e T4, por que eu coloquei aí como interrogação, pessoal? Porque, como eu falei lá no início da nossa aula, a grande maioria dos hormônios que tem realmente responsabilidade, que eles agem a nível periférico, são os livres. E a nossa parcela livre ela é mínima, 0,04, 0,4. O total está ligando aquelas proteínas ligadoras. Então eles não agem. Então para que eu vou pedir? Existem situações muito específicas que eu vou falar em outras aulas que a gente pede o total, mas de uma forma geral não é para se pedir o total, tá? O total ele sofre influência de várias outras coisas, de outras medicações e às vezes atrapalha a gente no diagnóstico, ok? Vamos lá então. Então eu suspeitei de hipotiroidismo. O paciente chegou no meu consultório, está cansado, está com a pele ressecada, está com queda de cabelo. Primeira coisa, eu vou pedir o TSH e T4 livre, tá? Então, o mais clássico dos clássicos, TSH alto, T4 livre, não há dúvida, hipotiroidismo primário, o problema está na glândula tireoide, ok? Aí veio lá o paciente com TSH alto e o T4 livre normal. Então, é um hipotiroidismo subclínico, né? Então, isso tem que ficar muito gravado, assim, hipotiroidismo primário, TSH alto, T4 livre baixo. Hipotiroidismo subclínico, TSH elevado e o T4 livre ainda normal. Quando a gente tem um T4 livre baixo com um TSH normal baixo, a gente tem que pensar que esse problema vem de cima, vem do eixo, hipotálamo, hipófise, tireoide. Então, assim, esse TSH, essa tireoide, não está sendo muito estimulada, está faltando estímulo nela. Então, é quando a gente tem um TSH normal baixo e o T4 livre baixo, ok? Quando a gente tem um TSH normal e o T4 livre normal, não há doença. Tá? Então esse gráficozinho aí é muito bom para a gente ter em mente, para quando chegar no consultório, o paciente chega com aqueles exames, para que lado que eu vou, né? Para onde que é o norte disso? Então esse gráficozinho aí é bem interessante. Se a gente pensar no hipotiroidismo central, temos que fazer uma ressonância magnética de célula túrcica, tá? A gente tem que ver a célula, tem que ver a hipófise desse paciente, ok? Vamos lá agora, vou falar um pouquinho de hipotiroidismo e gestação, tá? Qual é o risco do hipotiroidismo durante a gestação? Então, assim, mulheres eutiroidianas com anti-TPO positivo, cerca de 20% evoluem com TSH acima de 4 durante a gravidez. Então, aquelas mulheres que no pré-natal, elas têm uma função tiroidiana normal, mas têm um anti-TPO positivo, a gente tem que ficar mais... a gente tem que ter um olhar diferente, a gente tem que ficar mais de olho, porque elas têm uma chance maior de evoluir para o hipotiroidismo, tá? Então, conclusão.
Mulheres eutiroidianas com anti-TPO positivo têm maior probabilidade de desenvolver hipotiroidismo na gestação e imediatamente a gente tem que começar a tratar, tá? Como é que a gente monitora isso? A cada 4, 6 meses, durante a primeira metade da gestação e depois, com 26 a 32 semanas, a gente mede de novo a função tiroidiana, ok? Então vamos lá, nos países desenvolvidos, a causa mais frequente é a tiroidite autoimune, tá? Crônica. E nos países em desenvolvimento, a causa mais importante seria ainda a deficiência severa do iodo, tá? A recomendação durante a gestação é uma ingestão de 250 microgramas de iodo dia, tá? Em gestante, as iodúrias podem ser interpretadas da seguinte forma: abaixo de 150, a ingestão está insuficiente. Entre 150 e 249, a ingestão está adequada de iodo, tá? Acima de 500, a ingestão está excessiva. Então, a gente consegue ver se a grávida está ingerindo uma quantidade de iodo adequada ou não, medindo a iodúria da paciente, tá? Então, as principais causas de hipotiroidismo na gestação é a tiroidite Hashimoto, tá? Tratamento prévio de hipertiroidismo também é uma outra causa, tá? A prevalência é de 0,3 a 0,5 do hipotiroidismo manifesto durante a gravidez e 2,2 a 3% no hipotiroidismo subclínico. Tá? Os anticorpos antitiroidianos, 5 a 15% das mulheres em idade fértil terão, tá? E 50% das gestantes já terão um aumento do TSH, tá certo? Então, assim, quais são os grandes problemas, né, dessa mãe desenvolver hipotiroidismo na gestação, tá? Os riscos maternos: abortamento, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, deslocamento prematuro da placenta, anemia, parto prematuro, hemorragia pós-parto. É muito importante isso, que as mães chegam, eu já tive um aborto, 2... Vale a pena sempre investigar a função tiroidiana. Às vezes, essa causa desse abortamento foi um hipotiroidismo não diagnosticado, tá bom? E o efeito no feto: restrição do crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer, natimorto, sofrimento fetal, déficit intelectual, retardo no desenvolvimento neuropsicológico, ok? Então vamos lá, hipotiroidismo e gestação, o diagnóstico. Então, como sempre, como em qualquer outro hipotiroidismo, a gente vai dosar TSH e T4 livre, tá? Então assim, TSH abaixo de 2,5 com T4 livre, a princípio tá normal. Mas assim, essa mãe tem um anti-TPO positivo e tem a história de abortamento prévio? Tem. Então, vamos começar a levotiroxina. Vamos baixar ainda mais esse TSH tem que ficar realmente abaixo de 2,5. Não, essa mãe não tem anti-TPO positivo, nunca teve história de abortamento, o TSH dela está abaixo de 2,5, T4 livre, então não trata, ok? TSH acima de 4, na grávida, tratar, não há dúvida. TSH entre 2,6 e 4, com T4 livre normal, de novo um anti-TPO. O anti-TPO, gente, na gravidez ele é super importante porque ele vai levar a gente para alguns dados, tá? Para algum lado. Então, TSH 2,6 a 4, T4 livre normal, anti-TPO positivo? Tem. Então, vamos tratar também. Não tem? Não trata. Ok? Então, quem vai dizer pra gente se a gente vai tratar entre 2,6 e 4 é o anti-TPO. Anti-TPO positivo, trata. TSH normal, T4 livre baixo, isso aí é uma hipotiroxemia isolada, tá? Ainda não há nenhum consenso para tratamento, a gente só vai acompanhar, ok? Vamos lá então. Então, TSH, para ficar bem fixado, TSH entre 2,5 a 4, T4 livre normal, anti-TPO positivo, sim, vamos considerar tratamento, vamos tratar. Não trata. Acima de 10, gente, não tem dúvida, tá? Tem que tratar. Entre 4 e 10, a mesma história anterior, né? Aí foi uma publicação, tá? De 2019. Entre TSH entre 4 e 10 com T4 livre normal, anti-TPO positivo, sim, trata, não considerar, tá? Agora é um resumão assim do que a gente faz. Tratamento. TSH, vamos começar aqui pelo lado direito. TSH alto, T4 livre baixo, não existe dúvida, é um hipotiroidismo clínico, tem que começar com levotiroxina, tem que tratar, tá?
Agora, lá de cá, da tela, TSH alto com T4 livre normal, caímos no hipotireoidismo subclínico, que aí é sempre a grande controvérsia, trata, não trata, o que a gente faz, tá? Então, assim, uma coisa que é importante, pessoal, é assim, a gente nunca vai tratar um paciente, a gente nunca vai começar o tratamento do paciente com uma única dosagem TSH e T4 livre, isso não existe, tá? Então, assim, vamos repetir. Então, o paciente fez hoje de alterado, espera 4 semanas, 6 semanas, repete o exame. Aí sim, esse exame deu normal, a gente vai para um lado ou para o outro, tá? Nunca começar o tratamento apenas com uma dosagem dos hormônios tiroidianos, tá? Isso é muito importante. Então, a gente dosou, repetiu o TSH, a gente dosou colesterol e frações, dosamos o anti-TPO, a gente sabe que o hipotiroidismo aumenta aquela fração do LDL e colesterol, então por isso que a gente pede. Então, nós temos um hipotiroidismo subclínico. Anti-TPO positivo, vamos tratar, tá? Não há dúvida. Anti-TPO negativo, a gente cai de novo para outro algoritmo. TSH acima de 10, a gente vai tratar, tá? Então, presença de sintomas, bócio, LDL aumentado, paciente que quer engravidar, disfunção ovulatória, com infertilidade, não há dúvida, a gente tem que tratar. TSH acima de 10 trata. TSH entre 4 e 10, aí não estou falando da grávida não, tá, pessoal? Estou falando no geral já, tá? Então, assim, TSH entre 4 e 10, aí surgem algumas questões. Tratar ou não tratar? Então, lá, paciente sem sintomas, não vou tratar. Agora, paciente tem bócio, paciente quer engravidar, paciente está com LDL alto, a gente começa a tratar. Então, assim, é isso. O paciente que não tem sintomas, a gente faz um acompanhamento anual, medindo TSH e T4 livre, ou a gente começa a terapia com levotiroxina naqueles pacientes com sintomas, com bócio, quer engravidar, colesterol elevado, LDL, então a gente tem que começar o tratamento, tá? Esse gráficozinho aí porque no idoso é sempre assim, o idoso é sempre um capítulo à parte, tá? Então, assim, o idoso acima de 65 anos, acima de 10, considerar tratamento, mas na maioria das vezes a gente trata, a não ser que seja um idoso bem assim, já bem comprometido, que a gente vai pensar muito se a gente vai começar a tratar ou não, mas acima de 65 anos, com TSH acima de 10, geralmente a gente trata. Acima de 7, a gente começa a tratar se esse paciente tiver alguma doença cardiovascular, tiver um risco cardiovascular aumentado, ok? Então, 7 e 10, paciente com acima de 65, com algum risco cardiovascular, geralmente a gente começa a tratar também. Então, aí divide, né, esse quadrinho, acima de 65 e menos de 65. Foi o que eu falei, abaixo de 65, geralmente, quando esse paciente tem algum risco cardiovascular, a gente começa a tratar quando ele está igual ou acima de 7, tá? Acima de 10, considerar o tratamento, mas geralmente a gente trata, tá? Sintomas de hipotiroidismo, a gente também pode considerar o tratamento. Esse teste terapêutico que a gente fala aí, que às vezes o paciente chega muito queixoso, a gente faz um teste aí com levotiroxina de 3 meses e vê como é que o paciente fica. A gente, depois de 3 meses, retira a levotiroxina, dosa de novo e a gente vai ver, o paciente melhorou muito. O paciente estava com 7, caiu para um TSH de 4, só que os sintomas dele desapareceram, ele ficou bem, melhorou a qualidade de vida, a gente mantém. Não, esse paciente estava com 7, caiu para 4, mas ele está igual, não mudou nada, ele continua com fraqueza, cansaço, a gente para o remédio, porque não adiantou nada, ele continua com os mesmos sintomas, então não era essa ligeiro hipotiroidismo subclínico que estava levando esse paciente a todos esses problemas de cansaço, fraqueza, a gente simplesmente para, tá? Risco de progressão de hipotiroidismo, bócio, anti-TPO positivo, a gente também pensa, considera não tratamento, tá? Abaixo de 65 anos, gente, paciente sem sintoma, tá? A gente não trata, ok? Então, como é que a gente começa o tratamento desse paciente com hipotiroidismo subclínico, tá? Geralmente a gente inicia com a levotiroxina de 1,6 a 1,8 por quilo de peso, tá? Então a gente faz as contas, o paciente tem 50 quilos, a gente multiplica e a gente começa a tratar, tá? A meia-vida, gente, da levotiroxina são de 7 dias, tá? Então, às vezes isso vale a pena, porque às vezes, eu parei o remédio, eu não parei o remédio, a meia-vida da levotiroxina são de 7 dias, tá? É interessante manter o TSH entre 0,5 e 2. Então, já que a gente vai começar a tratar, vamos manter o paciente no alvo, tá? Então, geralmente é no terço inferior
do valor de referência dos laboratórios. 0,5 a 2 é o valor que a gente quer, tá? Pacientes acima de 65 anos e cardiopatas, a gente tem que começar devagar, né, essa medicação. Porque a gente sabe que a levotiroxina, o paciente quando está com hipotiroidismo, ele está em um estado metabólico mais lento. Então, quando eu dou a levotiroxina, ele volta para um estado metabólico mais acelerado, né, que seria o normal. Mas então a gente tem que ir devagar, porque esse paciente, ele é um cardiopata, ele tem 70 anos, eu não posso começar com uma dose elevada de levotiroxina. Isso pode dar taquicardia, arritmia, então não é isso que a gente quer, tá? Então o que a gente faz? A gente começa com uma dose de 12,5 a 25, e existe nas farmácias para comprar a dose de 12,5 microgramas e 25 microgramas, tá? E a gente vai aumentando a dose devagar, né? Então eu começo com 12,5 microgramas por dia, geralmente, gente, em jejum, no mínimo meia hora antes do café da manhã, tá? Depois eu vou explicar um pouco mais pra frente o porquê. Porque a levotiroxina, ela sofre alteração na absorção dela por qualquer coisa, café, medicação, cálcio, então leite. Então sempre tomar a levotiroxina em jejum, meia hora antes do café. Esse paciente pode deitar, não tem problema, tá? Ele pode tomar a levotiroxina dele e depois voltar a dormir, não tem problema nenhum. Só que pacientes com mais de 65 anos e cardiopata, a gente tem que aumentar a dose paulatinamente. Então, começa com 12,5 a 25 e vou aumentando a dose a cada 2 semanas até a gente chegar à dose plena, que é essa 1,6 a 1,8 microgramas por dia de peso, tá? A gente começa com a medicação e como é que a gente vê se tá bom, se tá ruim, se tá pouco, se tá muito? A gente dosa o TSH 4 a 6 semanas depois e vai reajustando a dose com a levotiroxina 12,5 a 25 microgramas, tá? As cirurgias, quando é que a gente opta pela cirurgia? Né? Bolsos volumosos, compressão, né? O paciente está fazendo compressão de traqueia, suspeita de malignidade, mas geralmente a gente sempre pede uma biópsia, uma PAF antes, né? Tem aqueles bolsos volumosos. Então, assim, até por motivos estéticos ou por compressão, a gente manda esse paciente para operar, tá? Os objetivos, gente, no hipotiroidismo primário, o primário qual é? Aquele que o problema está na própria tireoide, né? É manter o TSH dentro da faixa da normalidade, né? Então a gente quer o TSH entre 0,5 e 2 dentro da faixa da normalidade. O hipotiroidismo central não adianta, gente, dosar o TSH no hipotiroidismo central, tá? Não tem produção do TSH, porque eu tenho um comprometimento do hipotálamo e hipófise. Então não adianta, não chega TSH naquela glândula tireoide para poder estimular, tá? Então não adianta no hipotiroidismo central, que o problema está em cima, está no hipotálamo, hipófise, eu ficar dosando TSH. O TSH vai ser sempre baixo normal, baixo normal. Então não adianta. Então nesses casos, a única coisa que a gente vai usar como parâmetro de ajustar dose ou não é o T4 livre, tá? E aí o T4 livre tem que ficar na metade superior, tá? Então na metade superior da normalidade. Ok? No valor de referência tem que ficar ali na metade superior, tá? Isso é importante, porque às vezes as pessoas ficam lá dosando TSH, T4 livre, pra quê? É só o T4 livre, o TSH nessa história infelizmente não funciona, não existe TSH para estimular a tireoide, tá bom? As doses para o hipotiroidismo infantil são diferentes, como vocês podem ver, são maiores, tá? Então, os bebezinhos de 0 a 6 meses, a gente usa 15 microgramas por quilo. De 6 meses a 1 ano, 7 a 10 microgramas por quilo. De 1 ano a 5 anos, 5 a 7 microgramas por quilo. De 6 a 12 anos, 3 a 5 microgramas por quilo. Acima de 12 anos, 2 a 4 microgramas por quilo. Então vocês percebam que as doses são muito maiores do que do adulto. A absorção, gente, da levotiroxina, a grande parte dela é feita no jejum, tá? 45%, ok? E assim, e foi o que eu te falei antes, tomar 30 minutos antes do café da manhã com água, tá? Às vezes paciente doce, tem mania de tomar com leite, nada disso, tá bom? A levotiroxina precisa ser tomada com água. Qualquer alimento, qualquer remédio altera a dose da levotiroxina. Então, aqueles pacientes mais idosos que fazem várias medicações antihipertensivas, com diabetes, não é para tomar junto. Então, assim, qualquer medicação tem que tomar depois dele 30 minutos. Paciente que usa inibidor da bomba de prótons, paciente com gastrite, úlcera, primeiro a levotiroxina, meia hora depois pode usar o inibidor da bomba de prótons, tá? A gente pega muito isso no dia a dia, muito. Tá? E
como eu falei, assim, a levotiroxina, ela infelizmente tudo altera ela. Então, assim, alguns casos que aumentam a necessidade da gente, às vezes, ter que aumentar a dose. Então, assim, envelhecimento, tá? Até muitas vezes pela absorção, né, já não é igual. Terapia androgênica na mulher, rifampicina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, estrogênio, tá? Doenças intestinais, derivações gástricas, intolerância à lactose, gastrite. Paciente que tem algum problema a nível gástrico, gastrointestinal, provavelmente vai ter alguma alteração aí na absorção, né? Algumas drogas também alteram a absorção, então inibidor da bomba de próton, como eu acabei de falar, a colistiramina, sulfato ferroso, carbonato de cálcio, haloxifeno, orlistat, bifosfonados, tá? Dieta rica em soja ou fibra, café. Então, essas coisas a gente tem que evitar usar junto e muitas vezes a gente tem que ficar de olho, porque às vezes mulher que usa anticoncepcional, alguma coisa assim, às vezes altera, né? E a gente tem que ficar dosando para ver, a gente tem que fazer o ajuste da dose da levotiroxina. Então, assim, drogas e algumas situações que a gente tem que diminuir a necessidade da levotiroxina. Diminuir muitas vezes a gente consegue diminuir a dosagem. Deficiência de selênio, tá? Cirrose, tamoxifeno, heroína, gravidez, metformina, glitazona, sulfonilureia, insulina, amitriptilina, sertralina, alfa-interferon, inibidores da tirosina quinase, que é sunitinib, diazepam, tiazídicos, o hormônio do crescimento, tá? Então são algumas coisas que alteram aí, que interferem com a necessidade diária da levotiroxina, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o hipotiroidismo congênito, tá? Que é um capítulozinho à parte, né? A gente falou do infantil, falamos do geral, vamos falar agora um pouquinho do hipotiroidismo congênito. Então, assim, o teste do pezinho é um teste universal, né? Todas as crianças que nascem no Brasil fazem. Se tiver abaixo de 10, tá normal. Se tiver entre 10 e 20, a gente vai colher uma nova amostra em papel de filtro especial. E aí acima de 20 tem que ir imediatamente para consulta médica, tá? Alguns fatores alteram. Então, assim, falso negativo, hipotiroidismo central, pacientes prematurinhos, tá? Tem um pico atrasado do TSH. Uma vez que o hipotiroidismo primário é o mais frequente, elevados fatores de TSH possibilitam o diagnóstico e tratamento precoce. É o melhor custo-benefício, tá? Porque a grande maioria é hipotiroidismo primário, da própria glândula tireoide. Então, isso aí agiliza muito o início do tratamento. Os testes de triagem para o hipotiroidismo congênito com resultados alterados devem ser confirmados por meio de dosagem quantitativa venosa, TSH, T4 total e T4 livre, ok? A maioria dos testes confirmatórios devem ocorrer por volta da primeira à segunda semana de vida do recém-nascido. Então, o teste do pezinho é feito logo naqueles primeiros dias de vida. E aí, qualquer alteração, a gente já, imediatamente após, já faz uma nova coleta para poder diagnosticar o mais precoce possível e começar a tratar o mais precoce possível, tá? A interpretação, né, dos resultados da triagem neonatal na avaliação do hipotiroidismo congênito, a gente aqui no Brasil usa esse Programa Nacional de Triagem Neonatal do Brasil. Então, abaixo de 10, resultado normal, não tem nenhuma conduta. Entre 10 e 20 é um resultado limítrofe, convocar para novo teste do pezinho. E acima de 20 é sugestivo de hipotiroidismo, a gente tem que convocar com urgência para consulta médica para poder fazer a dosagem venosa do TSH e do T4 livre, tá? Existem alguns outros centros e no mundo que existem outros valores, que os valores de referência são outros, mas a gente aqui no Brasil, de uma forma geral, a gente usa o primeiro abaixo de 10, 10 e 20, acima de 20. Alguns fatores interferentes do TSH neonatal, tá? Fatores neonatais. Então, tempo de coleta precoce. Às vezes o tempo de coleta muito precoce aumenta o valor do TSH, tá? Recém-nascidos pré-termos, a ausência de elevação do TSH, às vezes por imaturidade do eixo, hipotálamo, hipófise, tireoide, tá? Fatores obstétricos, que às vezes aumentam o TSH, fórceps, parto normal espontâneo, às vezes pode aumentar o TSH, estresse no trabalho de parto pode aumentar o TSH, fatores maternos, a gravidez gemelar,
ela pode aumentar o TSH mais que feto único. Primeiro gemelar tem uma chance maior do que o segundo gemelar. Tratamento com glicocorticoides diminui às vezes o TSH pelo efeito inibitório do TRH, tá? Aumento da idade gestacional também pode aumentar o TSH, então a gente tem que ficar, né, quando a gente pega às vezes um teste do pezinho alterado e começa com todo aquele protocolo, a gente também tem que ter em mente que alguns fatores interferem nesse TSH, né, e que às vezes são só algumas coisas transitórias que depois resolvem, tá? Então perguntar para a mãe, são gêmeos? É o primeiro, é o segundo? Foi parto normal? Foi cesárea? Foi a termo, não foi a termo? Então é importante a gente ter essas informações para poder depois a gente seguir um diagnóstico, uma conduta mais assertiva. A etiologia do hipotireoidismo no neonato e as doenças autoimunes da mãe, né? Então é o seguinte, a autoimunidade, a causa mais comum de hipotireoidismo na gestação é a tireoidite Hashimoto, que são os anticorpos positivos. Então, anti-TPO, antitireoglobulina e o TRAB, tá? A passagem desse TRAB inibitório é a causa de 2% dos casos de hipotireoidismo congênito nos Estados Unidos, tá? A incidência é de 1 para 180 mil, tá? E o hipotireoidismo congênito transitório é o clearance da circulação do neonatal, em 3, 4 meses ele volta ao normal e essa criança deixa os hormônios voltam ao normal e ela volta para ela sai do hipotireoidismo congênito. Aquilo foi só uma coisa transitória, tá? Mães que usam propiltiracil, que é o PTU, e o tapazol, tem uma passagem também transplacentária. Então, às vezes, essa criança nasce com problema, mas depois se resolve, porque foi só a passagem dos anticorpos da mãe, ou muitas vezes até da medicação que a mãe usava, tá? Então, mães com doença autoimune da tireoide ou irmãos com hipotireoidismo congênito transitório, sempre solicitar TRAB e anti-TPO em caso de hipotireoidismo neonatal, tá? Porque a gente tem que ficar atento a isso. Às vezes passou da mãe, às vezes o irmão também teve um hipotireoidismo congênito transitório e essa criança mais tarde a gente consegue parar a medicação. A etiologia, a causa mais frequente permanente é a digenesia tireoidiana, né? Que inclui a genesia, ectopia e hipoplasia do tecido tireoidiano, né? Não há a tireoide, né? Em segundo lugar, estão as desarmoniogêneses, tá bom? São as causas mais frequentes de hipotireoidismo congênito realmente permanente, tá? Existem as causas bem mais raras, que é o hipotireoidismo central, a síndrome de resistência ao hormônio tireoidiano, a síndrome de resistência ao TSH, as mutações do MCT8, são coisas muito mais raras, mas que a gente tem que saber, tá? E existem também os defeitos do transporte dos hormônios tireoidianos que são causados por mutações desse gene aí do MCT8, localizados no cromossomo X, tá? Então, vai dar algumas alterações além só do hipotireoidismo, como deficiência cognitiva grave, hipotonia infantil, massa muscular diminuída, fraqueza muscular generalizada. Então, é uma causa muito mais grave e muito mais rara também, mas que vale a pena vocês saberem que existe essa mutação do gene MCT8, que pode causar esse hipotireoidismo congênito permanente, com uma série de outras comorbidades associadas. Vamos lá então, gente. E aí, o que eu faço? Eu tô com um bebezinho lá, com hipotireoidismo congênito, a gente sabe que o atraso no início dessa terapia é muito prejudicial, então como é que a gente procede? Como é que a gente faz? Então, iniciar o tratamento o mais cedo possível, idealmente nos primeiros 14 dias de vida, tá? Após coleta dos exames de sangue confirmados, tá? Então, assim, o ideal, no máximo em 14 dias, essa criança já está usando levotiroxina, tá? Então, tratar com levotiroxina de 10 a 15 microgramas quilo dia, via oral, uma vez ao dia. Doses maiores são usadas para iniciar o tratamento dos pacientes com hipotireoidismo mais grave, tá? São aqueles que têm o T4 livre bem baixo, tá? Dose média para o recém-nato, a termo, é de 50 microgramas dia. E para o recém-nato, pré-termo, é de 25 a 37 microgramas por dia. Vocês vejam que a dose dos bebezinhos é muito maior, né? Costuma ser muito maior do que dos adultos. Em relação ao peso, né? Em recém-nascidos e lactentes, o comprimido de levotiroxina deverá ser triturado, misturado com um pouquinho de água ou leite materno e administrado com uma colher, tá? Não diluir na mamadeira, tá? A dose pode ser administrada pela manhã ou pela tarde, de preferência antes das refeições,
tá? Então, assim, a gente amassa o comprimidinho, dilui ele na água, ou com leite ou com água e dá na colherzinha. Não é para colocar na mamadeira, tá? Se a criança vomitar, logo em seguida, a gente repete uma nova dose de levotiroxina, porque aquela dose foi embora. E a gente sabe que é fundamental o hormônio tiroidiano nessa fase da vida, tá? Evitar a administração concomitante com soja, leite de soja, ferro e cálcio, porque a gente sabe que altera a absorção da levotiroxina. Manter o aleitamento materno é fundamental, a gente não precisa tirar o aleitamento materno por causa disso. Mães usando drogas antitiroidianas podem continuar a aumentar seus filhos, mesmo que eles tenham hipotiroidismo, tá? Então, se eu tenho uma mãezinha que faz a droga antitiroidiana, ela vai continuar. Tá? O que a gente fala, o que a gente geralmente na prática clínica a gente orienta é não usar ela agora e amamentar, sabe? Primeiro amamenta e depois ela toma a medicação dela, tá? Se houver deficiência do ACTH, a reposição da levotiroxina só deve ser iniciada 3 a 5 dias após o início da corticoterapia para evitar a precipitação da crise renal, tá? Então, se essa criança tem uma insuficiência adrenal e um hipotiroidismo, primeiro a gente começa com cortisol para ela e depois de 3 a 5 dias a gente começa com a levotiroxina, tá? Porque se a gente começa com a levotiroxina antes, vai haver aí um incremento metabólico e a gente pode desencadear uma insuficiência adrenal. Então é muito importante, primeiro a gente começa com corticoide para essa criança, 3 a 5 dias depois a gente inicia a levotiroxina, tá? Vamos lá então, qual é a meta, né, do tratamento do hipotiroidismo congênito? Geralmente a gente vai até os 3 anos de vida para a gente pensar em alguma reavaliação, entendeu? Naqueles hipotiroidismos que a gente falou, às vezes transitório, a gente não vai ficar arriscando muito na criança, então a gente vai indo com a medicação até 3 anos para a gente reavaliar. Então é assim, a gente tem que assegurar um crescimento e desenvolvimento adequado. A gente sabe que hipotiroidismo na criança é aquela criança que não cresce, tá? Então a gente sempre no gráfico, né, de crescimento avalia essa criança. A gente tem que manter os hormônios tireoidianos dentro do valor de referência desejado. Então T4 livre entre 1.4 a 2.3 ou T4 total 10 e 6, tá? Manter o TSH dentro do valor de referência desejado entre 0.4 e 4, ok? Como é que a gente faz a monitorização disso? Tá certo a dose que essa criança está tomando de levotiroxina? Não tá? Então, assim, a gente vai fazer, a gente vai dosar o TSH e o T4 livre em 2 a 4 semanas após o início da terapia, tá? Paciente com 0 e 6 meses, a gente dosa a cada 1, 2 meses. Então, eu comecei hoje, daqui a um mês eu doso de novo, tá? E aí a gente vai indo. Paciente entre 6 meses a 3 anos, a gente mede a cada 2, 3 meses. E acima de 3 anos, a cada 6 a 12 meses, que acaba sendo um pouco que a gente faz no paciente adulto, média a cada 6 meses, 1 ano, tá? As dosagens adicionais de TSH e T4 livres, a gente tem que fazer a cada 4 semanas, quando a gente muda a dose. Por exemplo, hoje o paciente veio, eu alterei a dose desse pacientinho, então 4 semanas depois eu tenho que dosar, para ver se tá certo ou se eu tenho que fazer um novo reajuste, tá? Se a regularidade do tratamento for questionada, a gente vai sempre avaliar o conforme. O paciente veio hoje, tá tudo bem? A gente pode esticar um pouco mais, né? Dependendo da idade, a cada 2, 3 meses, a cada 6 meses. Agora, se eu reajustei hoje a dose, daqui a 30 dias eu tenho que fazer um novo exame, ok? A coleta do exame deve ser feita antes da administração da levotiroxina, tá? Caso ela tenha sido administrada, aguardar no mínimo 4 horas para coletar o sangue, tá bom? Eu agora, gente, vou falar um pouquinho, vou sair um pouquinho do tratamento do hipotiroidismo congênito pra gente falar do coma mixedematoso, que é uma das graves complicações do hipotiroidismo. Tá? Então, assim, isso é relativamente raro de acontecer, né? A gente vive no Brasil, as pessoas relativamente têm acesso à saúde. Então, coma mixedematoso é uma complicação rara, mas vale a pena falar para vocês, porque realmente é a grande complicação do hipotiroidismo, tá? Então, é uma emergência endocrinológica rara, tá? É a expressão extrema do hipotiroidismo, tá? Então, é o hipotiroidismo extremamente grave, tá? Com rebaixamento do nível de consciência, hipotermia e outros sintomas relacionados ao retardo do funcionamento de outros órgãos. Então, assim, a gente sabe que o hormônio tireoide tem tudo a ver com ele é sistêmico, né? Ele age em várias estruturas. Então, esse paciente simplesmente não tem, né? A levotiroxina dele não tem hormônio, tá? Então é mais comum em mulheres idosas, tá? Sempre mais em mulheres, nesse caso mais em mulheres idosas.
alta taxa de mortalidade, tá bom? E é um diagnóstico de suspeição, porque o paciente chega em coma, até a gente pensar que pode ser um hipotireoidismo, às vezes demora um pouquinho, né? Então, geralmente é exclusão, a gente faz várias coisas, faz, até que a gente dose um TSH que tá lá em cima com o T4 livre lá embaixo, tá? Então, a tríade mais clássica é alteração do estado mental, esse paciente chega confuso, chega comatoso, distúrbio da termorregulação, ele chega em hipotermia ou ausência de hipertermia em paciente com quadro infeccioso, ou ele chega em hipotermia ou ele simplesmente tá com quadro infeccioso, tá em sepsis, só que não responde, tá? E presença de um fator precipitante, então tem sempre alguma coisa aí por trás. Quais são os fatores predisponentes, né? A gente já falou que é mais comum em mulheres mais idosas, e aí geralmente vem uma infecção associada, vem um AVC, vem uma insuficiência cardíaca, vem insuficiência respiratória, vem uma exposição ao frio, infarto agudo do miocárdio e drogas sedativas. Já vi que tem muitas vezes relacionadas, esses pacientes às vezes usam muitas drogas psicotrópicas, e aí pode também alterar isso aí, tá? Os agravantes: hipoglicemia, hiponatremia, hipoxemia, hipercapnia, ok? O tratamento, gente, é imediato. A gente não pode ficar esperando muito os exames saírem. Pensou, trata, tá? Então, metas: reposição do hormônio tiroidiano, tratamento dos fatores precipitantes, uma infecção, o que for, a gente tem que tratar, tá? Tratamento das complicações metabólicas, preferencialmente, lógico, intravenoso, tá? São vários esquemas propostos, tá? Só T4 em altas doses, T4, T3, só T3. A vantagem do T3 é que, assim, a conversão periférica nesse paciente que está enfermo, criticamente enfermo, ele está prejudicada. E a gente sabe que a tireoide, ela libera para a circulação 80% é T4. E na periferia que esse T4 vai passar para T3. E aí, só que esse paciente está gravemente enfermo, ele não consegue fazer essa conversão tão facilmente, né? Então, é por isso que essa coisa, T4, T3. Então, o T3 ele atravessa a barreira hematoencefálica rapidamente, tá? Melhorando mais rapidamente os sintomas neurológicos, tá? Então, geralmente a gente faz altas doses, tá? T4 livre, 300, 500 microgramas por dia na sonda, tá? T3, 25 microgramas 3 vezes ao dia na sonda. Pensando nisso, porque esse paciente, quando está muito enfermo, ele não tem essa capacidade de perifericamente converter o T4 em T3. Então, dando o T3 associado, a gente consegue, às vezes, melhorar mais rapidamente esses sintomas neurológicos desse paciente. Glicocorticoides, né? Então, assim, no coma mixodomatoso, no hipotireoidismo grave, a taxa de produção do cortisol está menor. O paciente está doente, o paciente no fundo, ele tá economizando a reserva que ele tem. Então, menor cortisol é adequado ao estado de hipotireoidismo. Porém, o rápido restabelecimento do eutiroidismo pode causar uma insuficiência adrenal aguda grave. Então, assim, é importante a gente também entrar com a hidrocortisona de 50 a 100 miligramas de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, tá? Então, assim, no hipotireoidismo, a gente tem uma produção menor, porque o paciente está num estado de metabólico reduzido, né? A taxa metabólica dele está baixa, ele não tem energia. Só que se eu começo a repor levotiroxina, automaticamente eu começo ali na adrenal a produzir mais, só que não tenho. Então, a gente junta também a hidrocortisona para evitar uma insuficiência adrenal nesse paciente. Pessoal, eu acho que foi isso. Eu quis passar um pouquinho de tudo para vocês, tá? É isso então. Muito obrigada aí pela aula.